As melancias começam a se ajeitar no caminhão. Eu estou falando da composição do time do Internacional que eu quero falar agora, diante das 4 novas contratações e como as coisas devem acontecer, né? Como é que vai ficar firmado o time do Inter? Chegou o Alejandro, o último, né? Então, deve vir mais alguém e tal, mas para titularidade esses 4. Sim, para titularidade. Essa é a primeira coisa que eu coloco. Essa é a primeira coisa que eu coloco. Então vamos montar esse time do Internacional aqui para ver se tá bom. Para ver se tá bom, para ver se tá médio, para ver se tá ruim. Vamos fazer isso? Vamos. Ah, nós temos o Rocher no gol, o Bruno Gomes na lateral esquerda, o Bernabé na lateral. O Bruno Gomes na lateral direita, o Bernabé na lateral esquerda e o Mercado na zaga. Então aí já começa. Chegou o Félix Torres. Como é que vai ser isso? O homem tem colocado o Vitor Gabriel quase sempre. Ele gosta do Vitor Gabriel e nós não gostamos. E o Vitor Gabriel falhou, por exemplo, no gol do Atlético Paranaense que determinou a nossa derrota no último jogo. Eu imagino o Mercado e o Félix Torres. Porém, o Félix Torres entrou todas as vezes até agora no time do Internacional no lugar do Mercado, pelo lado direito. Pelo lado direito. Ele só pode jogar pelo lado direito? Bom, tá bem. Se ele só puder jogar pelo lado direito, é muito simples. Bota o Mercado no lado esquerdo. A boa dupla de zaga Vitão e Mercado tinha o Mercado pelo lado esquerdo. O Mercado se adapta a toda e qualquer situação. Então, em tese, seria isso. Mas eu repito, o homem adora o Vitor Gabriel. Mas eu imagino, neste sistema defensivo, o encaixe naquela primeira contratação do Internacional, que é o Félix Torres. Primeira que eu digo na sequência do time titular. Então aí já entraria o Félix Torres, dos novos contratados. Abrindo o meio-campo. É claro que a gente tem falado bem do Ronaldo e ele merece os elogios. A gente não tem que ficar marcando o jogador na paleta. O Ronaldo apareceu bem, foi um monstro no Grenal, foi bem nos outros jogos também. E talvez ganhe aí mais uma sequenciazinha de titular, mas quem vai entrar nessa primeira função do meio-campo é o Vilagra, que até jogou na segunda função do meio-campo no jogo do final de semana contra o Caxias. Mas, cara, na segunda função do meio-campo, talvez seja a função que nós estejamos mais abastecidos e bem abastecidos no time. Porque zagueiro também tem um monte, mas grande parte joga muito pouco. Na abertura do meio-campo, talvez nós estejamos muito bem abastecidos, mais do que qualquer outra função do meio-campo, né? Nós temos o Paulinho de Paula, que é titular, o Alan Rodrigues, que, né, talvez vire titular também, o Benjamin, que apareceu muito bem. Nós temos 3 bons jogadores. Aí depois nós temos o Bruno Henrique e tal. Então, segunda função para o Vilagra, eu não acredito. Então, o Vilagra na sequência, e aí nós encaixamos a segunda contratação. O Vilagra deve ser titular da abertura do meio-campo. Como o Paulinho de Paula, pelo menos nesse momento, é o titular da segunda função do meio-campo. Então, a abertura do meio-campo do Internacional será composta por 2 novos jogadores contratados. Vieram, então, efetivamente em nível de titularidade. Eu não sei se isso diz mais sobre a qualidade desses jogadores ou sobre os problemas que nós tínhamos no time, a ponto de eles chegarem e já entrar. Então, abrimos o meio-campo com os 2 novos contratados, o Félix Torres, titular da zaga, e o Vilagra e o Paulinho de Paula, titulares da abertura do meio-campo. O meia do Internacional é o Alan Patrick. E agora nós vamos tentar montar como é que deve ficar com a chegada do Alejandro. Com a chegada do Alejandro. Eu não tenho dúvida, e o Thiago Stormovski perguntou isso para o Pesolano no final de semana, e o Pesolano não só disse que pode, como deixou uma clara ideia de que vai acontecer, que o ataque do Internacional será formado por Alejandro e Borré. Alejandro e Borré. O Alejandro vem para ser titular, o Inter espera que ele seja o fazedor de gols, como foi em 2024, e o Borré não vai sair do time. O Borré começou muito bem o ano. Mas aí eu pergunto para vocês, vai ser 2 atacantes? Vamos mudar para o 4-4-2? Ou vamos continuar no 4-2-3-1, mas com o Borré sendo um dos extremas? O Borré não é extrema, o Borré seria um segundo atacante. Bom, e aí, como é que fica em relação a Vitinho e Carboneiro? Tendo o Borré e o Alejandro na frente. Um dos dois vai ter que sair. Óbvio que sai o Vitinho. Óbvio que sai o Vitinho. Então a chegada do Alejandro
Ela resolve, em tese, dois problemas do Internacional. Dois problemas. O primeiro, em ter um fazedor de gols. E o segundo, de diminuir a importância dos extremas no time do Inter, porque o Inter tem sérias dificuldades em relação aos extremas. O Inter só tem um extrema afirmado no grupo neste momento, que é o Carboneiro. O Vitinho, instável, o Gustavo Prado, a gente sabe, o João Vitor é um menino, então nós temos extremas dificuldades. Então ficaria só o Carboneiro no time. Vamos lá, Carboneiro pelo lado esquerdo, Borré pelo lado direito e o Alejandro de centroavante. E aí nós encaixamos a quarta contratação do Internacional, que é o Alejandro. Aí estão. Os 4 contratados do Internacional provavelmente serão titulares. O único que eu tenho alguma dúvida aí é o Félix Torres, mas deve ser também. Então aí estão encaixados os 4 titulares. E o time titular do Inter é Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei, Vilagra, Paulinho de Paula, Alain, Patrick, Carboneiro, Borré e Alejandro. Que tal? Que tal? Não tem como dizer que tal. Nós vamos ter que esperar esses caras jogarem. Nós vamos ter que esperar esses caras jogarem para saber se a coisa vai acontecer. Já vimos bastante do Paulinho de Paula, que já é uma afirmação, o Vilagra estamos começando a ver, o Félix Torres a gente viu e ficou meio assim, e o Alejandro nem vimos ainda. A gente espera a recuperação do Alejandro e que ele volte a ser o que foi em 2024, quando fazia gol de tudo que era jeito, sendo artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro. E ser artilheiro no Vitória é um feito importante, né, pelo que Vitória representa hoje na Série A do futebol brasileiro. O Vitória caiu, né? Vem mais contratação? Vem provavelmente mais contratações, né? Formamos, assim, um time médio. Eu provoquei essa pergunta lá no começo do meu comentário aqui, se somos bons, médios ou ruins. É um time médio, em tese médio, e vai depender de 2 coisas básicas para se tornar um time bom. Primeiro, uma super organização. Um desafio para o treinador de formar um time taticamente envolvido e que funcione e que tenha alternativas, né? O Pesolano tem esse desafio, ele mostrou alguma coisa em relação a isso no Grenal, e a gente espera que o Inter seja assim. Essa é a primeira coisa. Se o Internacional não for super organizado, não vai a lugar nenhum, sendo um time médio como é. E vontade. E vontade, querendo mais do que os outros. Não há nenhuma possibilidade do Internacional fazer diferente nessa temporada com um time médio, se ele não brigar por um prato de comida mais do que os outros, né? Como foi no Grenal. No Grenal, em vontade, o Inter engoliu o Grêmio. Engoliu o Grêmio. O Inter queria muito mais que o Grêmio naquele Grenal. Então é assim que eu espero que este time médio possa fazer alguma coisa diferente. Não esquecendo que um time médio também pode ficar pior se ele não for bem organizado e se ele for, por exemplo, o que foi o Inter ano passado, que animicamente era amorfo, flácido, bunda mole. Aí caímos. Aí a gente vai cair. Aí certamente a gente vai cair. Ainda estamos cheios de dúvida. Essa que é a verdade. Então vamos acompanhar a partir de agora, ver o que pode acontecer nesse time do Internacional.